A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de formação para professores no Ministério Infantil. Esse é o módulo 4, didática para a preparação de aula de crianças. Então nós vamos estudar essa primeira aula sobre a introdução à didática. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a didática, no que ela vai te ajudar. Vamos tratar um pouquinho sobre metodologia e técnicas, então procurar te ajudar no preparo de aula de crianças. A primeira pergunta, para quem não estudou pedagogia, para quem está dando aula e ainda nunca ouviu falar em didática: pastor, o que é didática? O que ela faz? Então a didática ela é a parte da pedagogia que ela vai estudar duas áreas específicas. Ela vai estudar a aprendizagem e o ensino. Então ela vai estudar como o professor vai ensinar melhor e como o aluno vai aprender melhor. Então a didática ela estuda essas duas áreas, tanto o ensino como a aprendizagem do aluno na área da pedagogia. A palavra didática ela vem da palavra grega didaké, que é a arte de ensinar. Então didática é nada mais, nada menos do que a maneira que você vai ensinar o teu aluno para o melhor aproveitamento em sala de aula. Muitos professores, por falta do conhecimento didático, às vezes têm dificuldade de ensinar o aluno, tornar a sua aula atrativa, às vezes a aula fica maçante, às vezes o aluno não quer frequentar. Então a didática vai te ajudar a sanar esses problemas e vai tornar a tua aula muito mais legal e atrativa, ok? Outro ponto importante: por que eu preciso aprender as técnicas e a metodologia da didática na aula? Porque isso é necessário. Primeiro, a maneira de você ensinar está relacionada bem próxima da maneira que o teu aluno aprende. Então, quanto melhor você se aperfeiçoar na arte de ensinar, melhor o teu aluno vai aprender. Então, o primeiro motivo muito importante é isso, essa inter-relação entre aprendizagem e ensino. Então, eles estão ligados. Quanto melhor for a tua aula, melhor vai ser o aproveitamento do teu aluno. Então, isso é um ponto importante. E outra coisa, as metodologias, as técnicas, ela vai dar prazer para o teu aluno aprender. Então, a tua aula não vai ser aquela aula monótona, maçante, mas o teu aluno que vai estar na sala de aula, ele vai ter prazer em aprender com você. E outra coisa, ela torna atrativa a aprendizagem. Então, o teu aluno vai ter interesse pelo assunto, vai querer perguntar, vai querer saber mais sobre o assunto. Então, a didática ela vai te ajudar muito nessa área, tanto de tornar a tua aula prazerosa, como despertar o interesse do teu aluno. Então, isso é muito importante. Pastor, muitas vezes dentro das escolas bíblicas infantil, dentro das classes, há uma grande defasagem de aluno. O aluno não quer vir para a aula, o aluno não gosta de estar na aula. Então, muitas vezes a gente pergunta o que está faltando. E eu quero dizer para você, está faltando qualidade nas nossas aulas. Muitos professores, eles vão para a sala de aula sem estar preparado. Então, eles oferecem uma aula, apenas oferecem conteúdo, mas não uma aula de qualidade. Pastor, como é que eu ofereço para o meu aluno uma aula de qualidade? Primeiro ponto da tua apostila: comprometimento do professor. Então, o professor ele deve estar comprometido com a aprendizagem do aluno. Não é apenas passar aquele momento de aula e passar conteúdo. Você deve se perguntar: o meu aluno está aprendendo? A maneira que eu estou usando para ensinar o meu aluno é atrativa? A maneira que eu estou usando para ensinar o meu aluno é a maneira adequada? Posso trazer coisas que vão melhorar a minha aula? Então, o professor deve questionar, então se comprometer realmente com o ensino e buscar de toda maneira possível ajudar o teu aluno na compreensão do conteúdo, principalmente no conteúdo bíblico, que é aquilo que nós trabalhamos. Quanto melhor o conhecimento, quanto mais o teu aluno assimilar a palavra de Deus, mais transformação na vida dele, mais edificação da sua fé. Então, uma aula de qualidade, ela começa com o comprometimento do professor. Segunda coisa, aprofundamento no assunto. Então, eu preciso conhecer realmente aquilo que eu estou ensinando. Então, gaste tempo estudando o assunto, buscando todos os aspectos, as palavras-chave sobre o assunto. Se eu vou falar de salvação, eu devo dominar o assunto salvação.
Então, como é que ela é obtida? Qual é a garantia que eu tenho de salvação? Como é que o meu aluno pode fazer para ser salvo? Então, todos esses aspectos. Então, quando você, professor, quando você, professora, vai para a sala de aula, você precisa dominar o assunto. E esse domínio não vem de maneira fácil. Então, você vai ter de gastar tempo, se dedicar à aprendizagem. E outro ponto importante, vida devocional ativa. Então, o professor deve ter uma vida devocional ativa. Não adianta ter os melhores recursos, conhecer as melhores técnicas sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Então, dentro da área espiritual, você não vai fazer nada sozinho, eu não vou fazer nada sozinho. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para inspirar o meu aluno, para abrir o seu entendimento, para transformar a sua vida. E isso só consegue através de uma vida devocional ativa. Pastor, o que é uma vida devocional ativa? Primeiro, estudo diário da palavra de Deus. Você precisa todo dia se dedicar, ter um período de estudo da palavra. Segundo, vida de oração. Então, ter um momento para orar pelos seus alunos, orar pela tua aula, buscar direção e orientação divina. Então, você precisa ter uma vida de oração. E terceiro, buscar ter sensibilidade à voz de Deus e do Espírito Santo. Então, pedir ao Senhor, abre o meu entendimento, me faz entender a tua vontade e você vai ver a tua aula fluir, você vai ver aulas abençoadas, porque nós dependemos do Espírito Santo. O próximo ponto muito importante, planejamento. Então, na apostila você vai ver uma parte sobre planejamento. Muitos professores, eles vão para a sala de aula com grande dificuldade, porque eles não se planejam, eles não estão planejados. Então, não há, muitas vezes, na escola bíblica, não há na salinha um planejamento teológico pedagógico. O que seria isso? O que vamos ensinar? Em que período nós vamos ensinar isso? Então, esse planejamento ele é dividido em algumas fases, você vai ver na apostila. Temos o planejamento anual, então você vai traçar um plano de ensino, moldar as aulas do ano todo. Então, meu conselho, divida em 4 partes o ano com 4 trimestres. Então, você vai dividir em 4 partes, 3 meses cada parte, você vai ter 4 trimestres. E aí você vai trabalhar com esses trimestres, qual é o assunto que vai ser tratado, o que nós vamos conversar. Você pode fazer um planejamento geral, sem detalhar esse planejamento anual, e quando chegar no trimestre, você vai planejando etapa por etapa, aula por aula. Então, isso é importante. Depois você vai ter o planejamento curricular. Então, traçar um currículo teológico efetivo para o teu aluno. Então, qual é a necessidade teológica que meus alunos têm? O que eles precisam conhecer da vida cristã? E aí eu vou fazer o meu currículo. Então, no primeiro trimestre, eu vou estudar a vida cristã. Segundo trimestre, eu vou estudar a evangelização. Terceiro trimestre, eu vou estudar a missiologia. Quarto trimestre, eu vou estudar salvação. Então, você vai dividir esse currículo teológico pedagógico. Então, você vai ter um planejamento curricular. Outro planejamento importante, plano de ação. Então, o que a minha classe precisa aprender, o que os meus alunos precisam aprender e o que eu vou fazer para ajudar eles nessa necessidade. Então, eu vou fazer seminário, vou fazer retiro, vou fazer aula de escola dominical, vou fazer aula na salinha. Então, eu vou ver a necessidade e qual vai ser a ação que eu vou tomar nessa necessidade. E outro muito importante, que é o planejamento de aula por aula, o planejamento da aula. Então, o planejamento da aula, você vai ver o objetivo daquela aula. Então, o que eu vou ensinar nessa aula? Qual é a proposta pedagógica para essa aula? Então, a primeira coisa, você vai colocar lá no teu planejamento qual é o teu objetivo. Segunda coisa, o conteúdo. Então, qual é a lição? Quais as partes da lição? Então, vou estudar todo esse conteúdo para mim alcançar esse objetivo. Outra coisa, métodos. Qual é a maneira que eu vou usar para ensinar minhas crianças? Então, vou usar uma dinâmica, vou usar um teatro, vou usar perguntas e respostas. Então, existem várias maneiras diferentes, várias metodologias para você aplicar. Outra coisa, os recursos. Qual é o recurso que eu vou usar? Então, vou trazer um objeto para a sala de aula, vou trazer um cartaz, um visual. Então, eu preciso ter em mente no meu planejamento qual é o recurso. E, por fim, avaliação de conhecimento. Como é que eu vou avaliar se o meu aluno aprendeu ou não a lição?
vou fazer perguntas e respostas, vou colocar uma atividade impressa, vou colocar na prática aquilo que nós aprendemos. Então você precisa traçar no plano de aula tudo isso. Na tua apostila está bem detalhado isso. E para terminar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia e técnicas. Então, metodologias, quais são as metodologias que eu posso usar no ensino de criança? Posso usar dramatização, fazendo um teatro, explicar a minha lição através de um teatro. Posso usar contação de história, então contar uma história bíblica e aplicar nas minhas crianças. Posso fazer atividades lúdicas, então posso fazer jogos, posso fazer dinâmicas para ensinar a verdade bíblica proposta. Posso promover trabalhos manuais, então criar coisas com massinha, pintar desenho. E posso também promover debates e outros métodos. Então existem várias maneiras de ensinar crianças. Lembrando, toda metodologia ela tem um único objetivo: tornar a tua aula simples e clara para a criança. Então que ele possa entender o objetivo, a verdade bíblica proposta de uma maneira simples e clara. E você vai ter recursos. Então quais são os recursos que eu posso usar para ensinar criança? Posso usar o Data Show. Então o Data Show você pode contar a história, ilustrar pelo Data Show, trazer um filme curto e rápido para ilustrar a verdade prática da aula. Então você pode usar Data Show. Você pode usar o quadro branco, a lousa, escrever na lousa. É uma dica se você for usar quadro branco. Pode usar palavras-chave, não precisa escrever tudo. Coloca uma palavra-chave e trabalha em cima daquilo. Você pode usar lápis de cor para colorir desenho, você pode usar caneta hidrocor, você pode trazer objetos para ilustrar a tua aula. Então os recursos são muitos recursos que você consegue usar na tua aula. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Eu sou o tio Rogério, esse é um curso de formação para professores de Ministério Infantil. Se você não está matriculado e quer fazer o nosso curso, WhatsApp 19 981 16 8012. É um prazer ter vocês com a gente. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.